Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao No Secreto com Deus. Meu nome é Ana Paula Montenegro e esse vídeo também é um podcast lá no Spotify. Então, se você quiser só me ouvir, tiver no carro, tiver na academia, tiver andando por aí, sei lá o quê, você também pode me ouvir lá no Spotify. O nome é No Secreto com Deus. Se você pesquisar No Secreto com Deus, acredito que você consiga achar tranquilamente. E se você está me ouvindo pelo podcast, que você quiser ter uma relação aqui mais pessoal comigo, vem aqui pro YouTube também me assistir. E eu vou estar aqui na minha casa, você vai estar na sua e meio que a gente vai estar conversando. Eu peço para que vocês possam interagir em ambas as redes sociais. Isso ajuda muito a impulsionar o meu objetivo com os dois locais, tanto o YouTube como o Spotify, mas, acima de tudo, gravando conteúdo, é espalhar a palavra para o máximo de pessoas. Isso foi algo que o Senhor botou no meu coração e com muito sacrifício eu estou fazendo por obediência a Ele mesmo, né? Porque por conforto não é. Então, se você quiser ajudar, por favor, interaja, curta, compartilha. Se realmente a palavra edificar o seu coração, por que não enviar para outra pessoa? Então, fique 100% à vontade, interaja, converse comigo. Eu vou estar 100% disposta a conversar, a tirar dúvidas, a interagir, a responder algum tipo de pergunta. Fique 100% à vontade, tá certo? Então vamos começar. Hoje eu queria falar, na verdade eu já queria começar com uma pergunta. Você sabe o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas? Reflita, reflita, reflita. Você sabe? Quando a gente fala chamado, às vezes a gente fica muito apegado àquilo que a gente enxerga nos dias de hoje, por exemplo. Fulana tem chamada para ser levita. As pessoas não sabem nem o que é ser levita, né? Mas tudo bem. Entendo. Na música, né? Fulana tem chamada para ser levita. Pronto, ela nasceu para tocar violino e cantar. Exemplo. Fulana tem chamado para, sei lá, para ensinar. Top. Fulana ensina na escola bíblica e ela ensina super bem. Fulana é pastora, sei lá, líder de mulheres. A gente já imagina o quê? A mulher em cima do púlpito ensinando e tal, e as mulheres dando glória a Deus e tal. Ai, o chamado pra, sei lá, no geral, a gente quando fala de chamado, a gente imagina uma coisa estrondosa aos nossos olhos humanos. A gente imagina algo disruptivo daquilo que normalmente a gente consegue viver no dia a dia. Às vezes a gente imagina um cara sendo pastor, uma pessoa em cima do púlpito pregando, uma pessoa numa sala de aula dando aula, obviamente, alguém louvando na igreja. A gente sempre imagina os ministérios da igreja quando a gente pensa em chamado. Ou até algo maior ainda, por exemplo, alguém indo em missões. Nossa, fulana é missionária, ela pega voo, vai lá para onde ninguém quer ir para poder pregar a palavra. Então, quando a gente pensa em chamado dentro da nossa realidade, a gente termina encaixando o chamado dentro daquilo que os nossos olhos alcançam. E muitas vezes viver chamado aos nossos olhos parece algo muito distante da nossa realidade. Parece algo que pode exigir demais de nós, ou que é só para quem realmente é muito espiritual, é só para quem é muito perto de Deus mesmo, é muito capacitado. Só essas pessoas estão aptas para viver o chamado. Mas será mesmo? Será? Se você é crente, se você crê em Cristo, eu tenho uma notícia para te contar. Todos nós já estamos configurados com o chamado. Isso aconteceu por causa de Cristo. Cristo nos comissionou através da grande comissão. A grande comissão está lá em Mateus, se eu não me engano, e está lá também em Atos, quando o Senhor nos comissiona a ir. Todos nós que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos comissionados a ir. Nós temos uma missão de sair da inércia, sair de onde nós estamos. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e o Senhor não deseja que a gente fique parado. Mas calma, não quer dizer que você precisa sair, vender a sua casa, os seus bens, pegar o seu mochilão e pegar um voo para o outro lado do mundo. Não necessariamente.
Mas quando eu falo de sair da inércia, sair do ponto do ponto onde você está parado, é você decidir fazer alguma coisa, mesmo que seja no local físico onde você está. Você pode fazer alguma coisa de onde você está, certo? Bom, a Grande Comissão fala o seguinte: ide pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos chama para pregar o evangelho. Esse é basicamente, digamos, a base do prédio. A gente precisa pregar o evangelho. Pregar o evangelho, quando às vezes eu falo pregar o evangelho, as pessoas pensam em púlpito, as pessoas pensam em eventos grandes, multidão de pessoas, mas isso é muito limitado. Isso é muito limitado. Na verdade, é a nossa visão limitada ao que a gente acha que é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, muitas vezes, é você fazer isso para alguém do seu trabalho. Uma palavra de ânimo. Orar por alguém que está passando por alguma situação, ou alguém que você vê que está cabisbaixo. É você exercer aquilo que Cristo fez aqui na terra e continua fazendo. É você ser mãos que curam, é você ser braços que confortam, é você orar pelas pessoas, é você interceder por essas pessoas, é você dar uma palavra de ânimo, é você pregar o próprio evangelho mesmo, de dizer, olha, eu conheço um Cristo que pode mudar essa situação que você está mudando, que você está passando. Eu conheço alguém que tem uma água que vai acabar com a tua sede. Isso é pregar o evangelho. Sem complexidade. Às vezes, sentado no banco do shopping. Às vezes, com a pessoa do teu trabalho. Às vezes, com um colega da faculdade. O problema é que a gente complica demais. Aquilo que a palavra nos ensina que é tão simples e comum, que deve ser comum. Deve ser o nosso estilo de vida, pregar o evangelho. Pregar o evangelho não está só nas palavras que nós verbalizamos, mas também em quem nós somos. Aquilo, como nós vivemos a nossa própria vida, também expressa a verdade do evangelho que transforma. Se o evangelho que eu creio não me transforma, infelizmente, esse evangelho, ele não vai ter poder de transformação sobre os outros. Minto, o evangelho, ele tem poder de transformação, mas se eu prego um evangelho que não mudou a minha vida, como que eu vou convencer o outro de que esse mesmo evangelho pode mudar a vida dele? Você tá entendendo? Enfim, não vou entrar muito nesse tópico, porque esse não é o ponto. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está caminhando com Deus, beleza, primeiro você entende que você tem uma missão macro. E daí você foi desperto. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa pro reino de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa que me leve mais para perto de Deus. Eu preciso ser útil pro reino. O Senhor faz tanto por nós. O Senhor usa tantas pessoas em nosso favor para que a palavra dele chegue até nós, seja através de uma pregação, seja através de um cuidado de um líder de célula, seja através de um discipulado 1 a 1, seja através de um livro de alguém que ouviu a voz de Deus, escreveu um livro e esse livro nos edificou. Então, o que eu posso fazer para ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas também? E fazer aquilo que a palavra nos pede, que é, como é que eu falo? Acumular tesouros eternos. O que eu posso fazer? Como eu posso ser útil? Como essa pobre moça pecadora, inútil, pode ser útil no reino de Deus? E daí se começa a caminhada pela busca de um propósito. Viver um propósito é algo tremendo. Eu falo isso, mas eu estou começando a entender os propósitos de Deus para minha vida. E o fato de eu estar fazendo esse vídeo agora para você que está assistindo, para você que está ouvindo no podcast, se você chegou até um desses conteúdos, saiba que você está contemplando o início do cumprimento do propósito que Deus botou na minha vida. Não para a minha glória, mas para a glória dele. E eu vou falar um pouco de como... Tudo que eu vou citar aqui são coisas que aconteceram na minha vida. E que eu vejo muitas pessoas perdidas em relação a esse assunto. Mas eu vou tentar trazer um pouco de clareza. Eu converso demais, mas eu vou tentar trazer um pouco de clareza, certo?
Bom, depois que você entende que você precisa ser mais útil, você quer ser mais útil, você abraça a grande comissão e você começa a fazer aquilo que está disposto. O Senhor me chamou para pregar a palavra. Então tá bom, eu vou fazer isso de alguma forma. E daí, sei lá, você busca conhecer mais a Deus através da palavra, você se debruça mais na palavra. A palavra te incomoda no sentido de que, caramba, o Senhor derrama tanto sobre mim, eu quero fazer algo. Eu quero também ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E daí você entende a grande comissão e você busca viver a grande comissão. Seja na sua igreja local, seja através de viagens missionárias, seja através de um programa específico de estudo para que você entenda melhor sobre como pregar a palavra. E você vai lá e você executa. Na medida em que você está no caminho, o Senhor, ele vai soltando eu costumo falar peças de quebra-cabeça, porque é assim que acontece comigo. Solto uma coisa aqui, daqui a pouco solto outra coisa ali, aí quando eu monto a peça de quebra-cabeça, eu percebo, caramba, talvez Deus esteja me dando habilidades para isso e tal. E daí você vai montando o quebra-cabeça sobre habilidades que o Senhor está te dando, sobre situações ou coisas específicas em que o seu coração está queimando. Nossa, meu coração está queimando sobre ajudar os necessitados. A injustiça social, tipo, queima no seu coração no sentido de que, caramba, as pessoas não estão fazendo nada. E se eu fizesse alguma coisa por isso, por exemplo? Ou então, aconteceu comigo, eu vejo muitas pessoas falando de um evangelho que não é o evangelho bíblico. Falando de um evangelho duro, carrasco, um evangelho autoritário. E não é esse evangelho que eu vejo aqui. Eu vejo pessoas pregando um evangelho do amor, paz e amor, um evangelho que aceita tudo, um evangelho que venha como está e fique como está também, porque você vai ser muito aceito. E esse não é o evangelho que eu vejo. E quando essas coisas vêm sobre mim, sobre o meu coração, e me traz uma indignação, um senso de justiça, eu percebo que isso é um toque do Espírito Santo a respeito daquilo que ele me chamou para fazer. E se tem uma coisa que Deus falou comigo foi, observe aquilo que te incomoda. Observe aquilo que tem queimado no seu coração. Porque existem coisas específicas que eu chamei você para fazer a respeito dessas coisas. E geralmente são coisas que te trazem desconforto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que muitas vezes aquilo que o Senhor vai te chamar para fazer são coisas desconfortáveis. Não são coisas desconfortáveis, tipo assim, só no questão de Deus queimar no seu coração, mas são coisas desconfortáveis que vão te tirar da sua zona de conforto, que vão desafiar a sua fé, vai desafiar o seu conforto, vai desafiar o quanto que você conhece a Deus, o tanto que você já conhece a Deus também. O chamado de Deus vai te tirar vai te tirar do repouso. Se prepara, querido, se prepara. Outra coisa também que eu quero dizer é que uma das coisas que o Senhor tinha falado comigo, por exemplo, sobre essa questão de gravar conteúdos. Antes de eu começar a gravar, o Senhor falou assim, olha, beleza, você fica indignado porque pessoas estão deturpando a minha palavra. Mas, por que pessoas como você não se levantam como voz e não ocupam o espaço que devem ocupar, essas pessoas que pregam o falso evangelho estão ocupando o espaço que deveria ser seu e estão alcançando pessoas que estão sendo enganadas. Pessoas que têm necessidade de saber mais da palavra, mas estão sabendo pela boca das pessoas que não sabem ensinar o verdadeiro evangelho. E isso me pegou, sabe? Isso foi como... Me deu um sentimento de, caramba, eu não tô fazendo nada. O espaço que eu deveria ocupar, eu não estou ocupando. E a minha omissão tem um preço muito alto. A minha omissão tem um preço de vidas. Tem noção que a sua voz
você calada já tá errado. E às vezes, por medo de errar, por medo de não saber fazer, por medo de achar que vai fazer errado, por medo de achar que vai falar heresia, por medo de ser julgado, por medo do que os outros vão pensar, por medo do que os meus parentes vão pensar, o que os meus pais que não são cristãos vão pensar, por medo de tantas coisas, você termina sendo paralisado de viver aquilo que o Senhor chamou você para viver. Você termina sendo a sua própria pedra de tropeço para viver aquilo que você mais ora para viver, a vontade de Deus. Parou para pensar nisso? É surreal. Enfim, corta. Vamos manter o assunto mais leve. Beleza, receba tudo isso que eu falei e reflita. Na medida em que você está caminhando, vivendo a grande comissão da forma como lhe cabe, o Senhor vai lhe revelando. Na medida em que o seu coração vai se esvaziando de você mesmo, o Senhor vai te enchendo mais daquilo que transborda o coração dele, que é essa indignação sobre coisas específicas, esse senso de justiça sobre coisas específicas também, esse queimar no seu coração a respeito de assuntos específicos, às vezes dentro da sua área de formação, às vezes dentro da sua profissão, às vezes dentro da própria igreja de Deus, ou dentro ou em torno da igreja de Cristo no geral, né, no mundo, no caso. E na medida em que você vai se esvaziando, o Senhor vai te enchendo dos sonhos dele no seu coração, o Senhor vai te dando pistas daquilo que ele quer para você. E no momento certo, e eu falo, o momento certo não é na hora que você acha que é. No momento certo, do tempo de Deus, ele vai lhe revelar aquilo que ele tem para você. A gente às vezes esquece. A gente tem tanta urgência, acho que no mundo de tecnologia, onde a gente é tão agoniado, a gente vê as pessoas vivendo as coisas de forma, entre aspas, muito precoce, pessoas muito novas que se convertem num dia, no outro dia já estão pregando, e no outro dia já estão, sei lá, publicando um livro, no outro dia já estão libertando o povo do demônio. A gente fica se sentindo atrasado. A gente que vive vidas normais nas nossas casas, nas nossas igrejas, se sente às vezes atrasado. Caramba, por que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, mas não está fazendo na minha vida, né? E eu quero te dizer que quando você pensa que Deus não está fazendo na sua vida, saiba que Ele está fazendo na sua vida. Isso parece óbvio, mas eu preciso que você absorva essa informação na sua cabeça, certo? E eu quero entrar num tópico de pare de se comparar com o chamado da vida das outras pessoas. O corpo de Cristo tem muitos, digamos, muitos membros diferentes. Assim como o nosso corpo, se eu fosse inteiramente um dedão, eu não funcionaria como eu funciono. Eu não iria conseguir andar, eu não iria conseguir falar, ouvir, comer, respirar. Então, cada partezinha do meu corpo, o meu olho, as minhas mãos, os meus dedinhos, os meus pés, todos eles, sendo diferentes, eles precisam ser diferentes para que eu consiga funcionar em totalidade e de forma perfeita. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Então, minha irmã, meu irmão, não se compare com o chamado dos outros. Não se ponha na caixinha achando que se Deus te chamou para ser um pastor, você vai ser um pastor como todos os outros pastores que existem no Brasil e no mundo. Talvez Deus tenha te chamado para ser um pastor dentro dos presídios. Talvez Deus tenha te chamado para ser um pastor de uma comunidade de pessoas desabrigadas e drogadas no meio de uma cidade caótica como São Paulo. Deus, ele é infinito. Ele faz de forma que você nem imagina. Então não se ponha. Não ponha como é que... Tem uma expressão em inglês que a tradução dessa expressão seria se pôr no sapato do outro. Não queira se pôr no sapato do outro. Não queira se pôr nas pegadas de outra pessoa. O seu pé é o seu pé e a pegada do outro é a pegada do outro. Não tem como dar certo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Pelo amor de Deus, não diga que não está entendendo. E eu trouxe aqui algumas personalidades da Bíblia, em que o Senhor, ele chamou essas pessoas de forma específicas para coisas específicas.
E por elas terem ouvido a voz de Deus e escolhido obedecer, elas viveram a plenitude daquilo que o Senhor tinha para a vida delas, para a glória dele, e não para a glória delas, dessas pessoas. Primeiramente, Esté, chamada para este tempo. Ela foi chamada, como o próprio primo falou, talvez você tenha sido chamada para este tempo. E saiba, se você vive nesta era, você foi chamado para este tempo. Então existe algo específico que Deus quer fazer através da sua vida. Não porque você é bonzão, não porque você é top das galáxias, mas porque o Senhor encontrou, pela fé eu creio, que o Senhor encontrou em você um coração disponível para ser usado. Bom, Esté foi usada de que forma? Foi chamada de que forma? Livrar o povo de Deus da sentença de morte por meio da sua influência. Foi a vozinha de Esté aqui no ouvidinho do rei que fez com que ela conseguisse livrar o povo de Deus da sentença de morte. José, através das suas habilidades profissionais, suas habilidades de cálculos e estratégicas, ele foi posicionado por Deus em um local de poder e livrou o povo de Deus da fome, que eram, obviamente, os descendentes de Jacó, futuro povo hebreu, povo de Deus. Então, José, ele também ele passou trancos e barrancos, não foi à toa, não. Ele foi muito aperfeiçoado por Deus, e mesmo sendo escória social, porque ele tinha sido escravo, porque ele foi caluniado muitas vezes, ele foi vendido como escravo, foi preso, mas o Senhor não se esqueceu dele. E no tempo determinado, o Senhor preparou ele durante toda a vida dele, e no tempo determinado o Senhor o elevou como governador do Egito. E porque ele era governador do Egito, ele conseguiu trazer a família do pai todinha para o Egito, e eles não passaram necessidade nos 7 anos de fome. Moisés, apesar da sua falta de autoconfiança, porque Moisés, ele não estava afim de viver aquilo que o Senhor tinha chamado ele para viver. E eu não julgo, porque eu também não estava afim, por medo mesmo, tá? Por medo, por não me sentir suficiente. Moisés, o Senhor o chamou para libertar e conduzir o povo. Não é pouca coisa, é muita coisa. É bastante coisa. Talvez se Deus tivesse mostrado a totalidade do chamado dele, Moisés tinha sumido ali na sarça ardente mesmo, ele já tinha descido o monte. Mas Deus é muito bom. E apesar das nossas limitações, o Senhor, ele é tão bom que ele nos capacita, independente das nossas limitações, do nosso medo, da nossa falta de autoconfiança. Maria, ela foi chamada por Deus para gerar, cuidar e criar o Cristo, Jesus. Olha que coisa linda. A missão de Esté não é maior nem menor do que a de José, nem maior do que menor do que a de Moisés, nem maior nem menor do que a de Maria. Outro exemplo, Dorcas, chamada para agir em caridade e generosidade, costurando roupas para pobres e viúvas. Olha que coisa nobre. Olha que coisa nobre. E se você for ler de forma específica a vida de cada uma dessas pessoas, você vai ver que eles foram chamados em períodos diferentes, tiveram jornadas diferentes uns dos outros, são pessoas diferentes, de eras, momentos da história completamente diferentes, de reinos, costumes, culturas diferentes. Alguns foram chamados mais velhos, outros foram chamados mais novos. Por exemplo, Davi foi ungido jovem, mas só foi exercer o chamado dele como rei mais para frente, anos depois. Então você vê que mesmo de forma secreta, mesmo de forma mais humilde ou de forma mais honrosa aos olhos dos homens, cada um aqui que eu citei, entre tantos outros, viveram aquilo que o Senhor havia sonhado especificamente para eles. Mas aí é que tá. Afinal, qual que é o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas? Você pode pensar, não, talvez seja a grande comissão, que é a missão geral para a Igreja de Cristo. Mas sabe qual que é o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas? O Senhor, o que Ele de fato quer de nós é obediência. Todas essas pessoas que eu citei, mesmo e tantas outras que você pode vir aí à memória na sua cabeça, acho que um ponto em comum delas, além delas serem pessoas pecadoras como eu e você,
Mas acima de tudo, elas eram pessoas que obedeceram a Deus. Resolveram obedecer ao Senhor, serem fiéis a Deus e se pôr em disposição àquilo que o Senhor estava fazendo naquela era, naquele momento, naquele lugar, naquela cultura. Nós também precisamos ser posicionados em obediência ao Senhor. O Senhor, ele é fiel com a gente. Entenda, eu sei que você deve olhar para si próprio e se sentir inseguro, se sentir limitado. Mas entenda, a sua vontade de servir a Deus é muito maior do que as suas limitações. E Deus sabe disso. E Ele é tão bom que hoje nós vivemos um momento na história humana onde nós temos o Espírito Santo não ao nosso lado, não na nossa frente, mas dentro de nós. Dentro de nós. E esse Espírito nos capacita para fazer. Esse Espírito muda a nossa mente, muda os nossos pensamentos, muda a nossa forma de nos portarmos e muda a forma como nós desejamos servir e ser imagem e semelhança de Cristo. Então, o verdadeiro chamado do Senhor para as nossas vidas é obediência. Como eu falei, eu não estou aqui gravando vídeos e podcast porque eu amo isso e porque era o meu sonho ser youtuber. Longe disso. De jeito nenhum. Na verdade, eu sempre falei pra Deus assim, que eu queria ser anônima. Sabe? Anônimos poderosos, pessoas que você não sabe nem o nome, mas pessoas que fazem grandes coisas. Eu preferia ser um anônimo poderosa, eu não queria que ninguém visse meu rosto, não queria estar em canto nenhum. E eu não tô falando isso pra minha glória. Não estou fazendo alta comiseração, aí como eu sou humilde. Não, de jeito nenhum. Mas é porque eu realmente não queria aparecer. Eu não queria precisar me esforçar ao ponto de editar um vídeo, ao ponto de editar um áudio, postar isso. O que isso tem a ver com o chamado de Deus? Às vezes a gente espiritualiza o chamado de Deus e acha que as únicas ferramentas para um chamado de Deus é um microfone, uma Bíblia, um púlpito e uma multidão. Mas Deus, ele é infinito. Ele é infinito. E ele usa o instrumento que ele quiser. Seja a tua profissão e tuas habilidades profissionais, da tua formação ou de coisas que você nem imagina. A palavra, quando fala sobre dons, eu estava lendo 1 Coríntios, e um dos fatos muito interessantes que Paulo conversa com o pessoal da igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, é o seguinte, é que eles estavam falando língua à torta e à direita. Lá, 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 lá. E daí Paulo fala assim, olha, vamos dar uma segurada, tá? Vamos dar uma segurada, porque, primeiramente, se não tem tradução, não tem que ficar falando em língua todo mundo junto. A língua, falar em línguas estranhas é algo da sua intimidade, é para a sua própria edificação. E se for falar todo mundo junto, que pelo menos tem alguém que peça a Deus a tradução, o dom de traduzir as línguas. Outro ponto que Paulo fala é o seguinte, pessoal, entendam. O Deus que dá o dom, o mesmo Espírito que dá o dom de línguas, é o Espírito que também dá outros dons. E se houver só o dom de línguas na igreja, essa igreja vai ser uma igreja deficiente. Vai ser uma igreja capenga. Essa igreja ela não vai ser funcional. Então, Paulo encoraja a igreja de Coríntios a buscar outros dons também. Profecia, palavra de conhecimento, caridade, fé. Busquem outras habilidades. Porque se todo mundo andar num pé só, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai todo mundo cair um em cima do outro. Então, o Senhor nos deu espíritos que depositam sobre nós dons específicos. Não castre o dom que o Senhor te deu, porque você quer ser que nem a coleguinha que você assiste a pregação no YouTube. Não castre o presente, as habilidades, os talentos que o Senhor te deu, porque você põe dentro de uma caixinha o que é chamado. E você quer ser que nem a fulaninha que posta vídeo no TikTok. Não torne estéril. Não abafe aquilo que o Senhor depositou sobre você. Se você ainda não sabe especificamente o que o Senhor tem para sua vida, não tenha pressa. Viva esse processo que é maravilhoso de descobrir o que o Senhor quer
para você. Afinal, Deus, o que que você tem para mim? O Senhor já fez tantas coisas, mudou a minha vida, me tirou da lamaçal. Hoje eu tô bem pra caraca. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero fazer mais para o Senhor, mas me diz, Senhor, o lugar que o Senhor quer me plantar. Com quem o Senhor quer que eu esteja? O que que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu use a minha profissão? Ou o Senhor quer que eu, sei lá, aperfeiçoe outras habilidades? É dentro da igreja? É fora da igreja? É, é caridade? É ensinamento da palavra? É mais de uma coisa ao mesmo tempo? O que que o Senhor quer de mim? Sabe o que que eu acho? É que é muito gostoso esse momento de descobrimento, porque você se debruça muito na palavra. Eu acredito que o Senhor se deleita desse nosso anseio por descobrir o que o Senhor pensa a respeito de nós. É muito gostoso isso. Eu acredito que o Senhor ama muito, sabe? Quando você se debruça diante dele, em estudo da palavra, em oração, e questiona, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, sabe? É um momento tão precioso de você buscar mais de quem Deus é. Porque na medida em que você busca quem Deus é, busca descobrir quem Deus é, você ao mesmo tempo descobre mais ainda a respeito de quem você é, de quanto você é limitado e pecador, mas de quanto Deus é bom e misericordioso e gracioso ao ponto de te dar dons, habilidades, ideias, criatividade, coisas específicas para honrar e glorificar a Ele e o reino dele. Então, eu quero te encorajar, acima de tudo, primeiramente, não se compare com o chamado de outras pessoas, não compare a sua vida com o chamado de outras pessoas. Busque a singularidade daquilo que o Senhor tem para a sua vida. E 2, corra atrás de conhecer mais a Deus. Porque conhecendo mais a Deus, você vai entender melhor aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não ignore nenhum tipo de habilidade que o Senhor te deu. Mas entregue tudo a Deus para que Ele possa aperfeiçoar aquilo que Ele deseja que você use. E que Ele possa te preparar para que você não receba plenamente o seu chamado e que você se corrompa por causa do seu chamado, por causa do seu orgulho, por achar que é você, mas que é, na verdade, o Senhor agindo através de você. É isso, gente. Alonguei um pouquinho, deu 32 minutos, mas eu espero que você tenha sido edificado, eu espero que você tenha sido abençoado, que o Senhor possa falar muito mais ao seu coração, que você possa mergulhar nessa jornada de entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim, tá certo? Que o Senhor te abençoe, compartilhe esse vídeo, curte, comenta, interage aí, né, para me ajudar. E é isso, e até o próximo episódio e vídeo. Um beijo.